Do Senhor nosso Deus. Amém. Convido os irmãos a pegarem as vossas Bíblias e abri-las na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome daquele que pode todas as coisas. É verdade, meu Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 12 em diante. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Lá na frente, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É verdade. Pai Santo, nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor, porque sabemos que tu não nos deixas só. Sabemos, Senhor, que a tua palavra, ela não vem do homem. Sabemos que o homem é apenas um meio para divulgar a tua palavra. Senhor, por isso, meu Rei, que o homem seja aniquilado, que o homem seja, Senhor, destruído, e o teu nome seja glorificado. Que a tua palavra venha, Senhor, tocar profundamente aos nossos corações, e que estejamos conscientes, Pai, da mensagem que tu tem preparado para nós nesta noite. Toma cada um de nós na tua presença e nos enche da tua paz, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados, todos nós sabemos e conhecemos quem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais perseguiu a igreja de Cristo. Foi um dos homens mais terríveis e cruéis contra a igreja de Cristo. Mas como já foi dito aqui, o Senhor chama à existência aquilo que não é. Aquilo que é desprezado pelos homens é chamado para Deus como algo glorioso, como algo valioso, para que Deus possa utilizá-lo da forma que Ele achar melhor. O apóstolo Paulo, ele havia sido preso e conduzido a Roma, pois por inveja dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, Paulo foi preso, foi conduzido até Festo, e estando ali, várias ciladas foram feitas para tirar a vida de Paulo. E Paulo, sabendo dessa situação e guiado pelo Espírito Santo, Paulo então pede para ir a Roma, para estar na presença de César.
E assim é feito. Paulo é enviado para Roma, e ali ficou durante 2 longos anos em prisão domiciliar. Estava ali o maior pregador de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos, preso. Queridos, ao ver ali o seu líder encarando aquela prisão, a igreja de Filipos ficou ali assustada, porque ele estava juntamente com a guarda pretoriana, a guarda pessoal de César. E aqueles guardas não ficavam com Paulo 1 hora ou 2, não, era 24 horas por dia, aqueles guardas se alternando na presença de Paulo, para que Paulo não ficasse sozinho nem um minuto. E não era qualquer soldado, era a guarda pessoal do imperador. Ao ver o seu líder ali cercado, a igreja de Filipos, certamente ela entrou em pânico. Quem não entraria? Vendo ali o seu apóstolo, aquele que apregou Jesus diante de todos com ousadia, agora estava encarcerado, estava preso, impedido de pregar o evangelho aos olhos humanos. E todos pensavam que o que eles iriam fazer? O que vamos fazer agora? O evangelho vai parar, porque Paulo está preso. Não tem mais quem pregue com ousadia como Paulo. Como é que nós vamos fazer isso? E aquilo foi chegando aos ouvidos de Paulo. Alguém, a Bíblia não nos mostra quem, mas alguém levou esta informação até Paulo na prisão. E Paulo vai mostrar que, independentemente da situação que estiver sendo apresentada diante de nós, independente da crise, do problema que estivermos atravessando, o Criador sempre tem um plano. Apesar do problema que estiver diante de nós, seja morte, seja doença, seja enfermidade, seja o que for, o nosso Criador sempre tem um plano. É desse jeito. Sempre! Ele nunca pode ser pego de surpresa. Nunca. Um terrível dilema, queridos, estava se abatendo sobre aquela igreja. Um terrível dilema. O seu pregador, o seu guia, assim como quando Jesus foi preso, os discípulos também entraram em desespero, porque o Messias acabava de ser preso. Mas havia um plano de Deus para a prisão do Messias. Havia um plano para que ele pudesse ser cravado naquela cruz e nos dar a salvação. Mas os olhos humanos não conseguiam enxergar ainda que o plano de Deus era exatamente sacrificar o Cordeiro de Deus, aquele que não tinha pecado por nossa causa. E assim, Paulo também estava naquela prisão, seguindo ali um plano do Altíssimo, seguindo ali a diretriz que vem do alto. E a igreja perguntava: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Agora acabou. A igreja vai ser dizimada, o evangelho vai parar. O desespero tomava conta daquela igreja. O desespero tomou conta dos filipenses. Os filipenses estavam desesperados. É assim que acontece conosco nos nossos dias. É assim que acontece conosco. Nós começamos a ver os problemas chegando, as coisas acontecendo, e nós começamos a buscar as soluções humanas. Nós começamos a buscar as soluções que vêm por nossa conta. Nós nos desesperamos, nós aí procuramos encontrar as soluções que se apresentam diante de nós, procuramos as pessoas importantes, as pessoas influentes, aqueles que podem resolver a situação, aquele que pode arrumar um médico, aquele que pode arrumar um advogado. É mais ou menos assim que a igreja de Filipos estava, como a igreja dos nossos dias também fica quando atravessa por determinados problemas. Aí Paulo, aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus dentro da prisão, Paulo vai escrever essa carta para trazer um conforto ao pessoal de Filipos. Aquele homem que deveria estar sendo ali afagado, acalentado, consolado, é ele que de dentro da cadeia vai trazer o consolo para dentro da igreja. A igreja que deveria estar ali naquele momento trazendo conforto para Paulo, é exatamente ao contrário do que acontece, pois Paulo estava tranquilo dentro daquela cadeia. Paulo tinha plena confiança de que algo estava sendo preparado, que ele não estaria ali se não fosse um plano de Deus. Paulo vai mostrar à igreja de Filipos que a sua situação atual tem um porquê.
Ele vai mostrar que a situação dele diante do que está acontecendo tem um porquê. Ele vai mostrar que há um aspecto positivo em ele ter sido preso e conduzido até Roma. Mas você vai pensar para mim, mas que aspecto positivo pode ter em alguém ser conduzido até Roma? Um povo mais cruel, um povo mais miserável que tinha na face da terra naquele tempo. Roma não brincava de matar, não. Roma tinha prazer em matar, principalmente cristãos. Roma tinha prazer em ver os cristãos serem deslacerados pelos animais, serem crucificados, serem queimados vivos. E Paulo estava vendo algo de positivo na sua prisão. Mas a igreja não conseguia enxergar positividade naquela situação. O Espírito Santo havia colocado no coração de Paulo o desejo de ir levar a palavra lá em Roma. Paulo era louco. Ir pregar na cova dos leões? Paulo era maluco. Ir pregar exatamente onde ele seria morto. Mas com essa atitude de Paulo, como seria possível evangelizar um grande império romano de uma forma tão contundente e eficaz? Como seria possível? Se ele fosse para a praça, certamente ele seria morto ali na praça. Os romanos não iam aceitar. Se ele estivesse na casa de alguém, um pequeno grupo iria ouvir e Paulo seria preso, aquele grupo também seria preso, seria disperso. Mas o que Deus faz? Deus prende Paulo, leva Paulo para o coração do Império Romano. Mas o que ninguém sabia é que a prisão de Paulo faria parte de um plano muito bem elaborado para promover o crescimento da palavra do reino, a palavra do Pai naquela terra. As pessoas não tinham ideia do que Deus estava fazendo. Em nossas vidas, às vezes acontece também o mesmo. É inevitável que as diversidades e os problemas venham a acontecer. E nós começamos a perguntar: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tu está deixando isso acontecer na minha vida? Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro de madrugada, eu jejuo e estou passando por esse problema todo. Eu não entendo como é que tu permite que euzinho, que sou teu servo, isso pode acontecer. Não é assim que nós falamos? Não é desse jeito que nós falamos com ele? É por aí. Paulo não fez isso. Paulo sabia que as cadeias que ele estava ali passando tinham um propósito. Paulo sabia que o que estava acontecendo na vida dele tinha um porquê. Nos últimos tempos, nos nossos dias, o que mais nós temos visto são problemas dos mais variados, e a maioria deles causados pela pandemia que tem acontecido nos nossos dias. Pessoas e mais pessoas foram infectadas, muitos, milhares morreram. E amados, eu nunca vi um povo tão medroso, um povo tão fraco, um povo tão mesquinho como a igreja dos nossos dias. Eu presenciei vários crentes quase que chorando com medo de morrer. Vários crentes pedindo pelo amor de Deus que aparecesse logo a vacina, que seria a esperança da vida dele. Não estou dizendo, não estou pregando contra a vacina, não estou falando isso. Mas a nossa esperança não está numa seringa, a nossa esperança não está no médico, a nossa esperança está na cruz do Calvário, a nossa esperança está no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E Paulo sabia disso, mas a igreja de Filipos não sabia. Era como a igreja dos nossos dias. A igreja não tinha consciência de que teria que estar firme, alicerçada na fé. A palavra diz que a fé é o fim e fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. O pau está comendo na tua frente, as tuas costas estão ardendo. Mas o Senhor diz para você: tem bom ânimo. Mas Senhor, tu não faz nada para me ajudar. Ele: a minha graça te basta. Continua. Ou seja, traduzindo, não te interessa saber qual é o meu plano, cumpra, porque lá na frente tu vai ver a vitória. É isso que o Senhor fala para nós. Traduzindo para o bom e velho português: Ele é Deus, Ele é o Senhor. Não cabe a Ele explicar para nós o que Ele tem que fazer. Cabe a nós, como servos, como instrumentos, cumprir aquilo que Ele tem preparado para nós. Queridos, a igreja ficou desolada, ficou desorientada a tal ponto, a tal modo, que a maioria dos irmãos ficaram completamente sem direção, sem referência.
Foi isso que aconteceu na pandemia? Foi isso que aconteceu nos nossos dias? A grande maioria ficou sem direção. Se fosse hoje a marca que a Bíblia diz que virá, muitos teriam aceitado, muitos teriam se dobrado. No meio em que eu vivo, eu não escutei nenhuma vez que Jesus Cristo era a solução. Não, a solução estava no Jornal Nacional, a solução estava no Jornal da Record. O nome de Jesus nunca foi dito uma vez. Sempre ouvi dizer assim: não, nós temos que acreditar em Deus, mas Deus fez o homem, né? O homem, nós temos que acreditar na ciência. Sim, temos que acreditar na ciência, mas a tua confiança está na cruz, a tua confiança está no Filho de Deus. E Paulo sabia disso, mas a igreja ali não sabia disso. A igreja ali continuava achando que Paulo era a solução, e Paulo não era a solução. A solução era aquilo que Paulo acreditava, naquilo que Paulo havia passado para eles. E a pergunta da igreja: e agora? O que nós vamos fazer? Será que as boas novas do Evangelho vão parar? É assim que acontece com o povo que não tem liderança. O povo, quando está sem um líder, vira bando. Um grupo sem liderança vira bando. Um quer mandar mais do que o outro quer dar uma ideia, o outro quer falar o que acha, porque não tem liderança, não tem um líder, não tem quem conduza. E o líder daquela igreja estava preso. Mas só que as pessoas entenderam errado. O sumo pastor não era Paulo. Paulo era apenas um instrumento. O pastor era Cristo Jesus. A confiança deles tinha que estar alicerçada em Cristo Jesus e não em Paulo. Nos nossos dias nós colocamos as nossas confianças na liderança da igreja, nos homens que são tão falhos como nós, sujeitos aos mesmos erros que nós. Mas quando nós olhamos para os pastores, para os presbíteros, diáconos da igreja, nós os vemos como pessoas que não cometem erro. E quando essas pessoas cometem erro, nós ficamos escandalizados. Sabe por quê? Porque a tua confiança não está em Cristo Jesus, está no homem. Assim como aquela igreja estava alicerçada no apóstolo Paulo e não em Cristo Jesus, mas Paulo de dentro da cadeia. Paulo vai mostrar para aquele povo que a confiança dele não está em César absolvê-lo da prisão, não está em alguém dar um jeito de escapar. A confiança de Paulo estava em cumprir a vontade de Deus. Paulo sabia que a cadeia que ele estava ali puxando naquele momento tinha um propósito, e o propósito era a pregação do Evangelho. Paulo, com toda a sua sabedoria, ele escreve a carta para tranquilizar os filipenses. Paulo ele vai mostrar para a igreja de Filipos que sempre há algo de proveitoso e algo de positivo nos problemas, nas desgraças que aparecem no meio da gente. Mas como assim? Sim, Paulo vai mostrar para aquele povo que havia algo de positivo. As chicotadas que ele levou, as algemas que ele ganhou, as bofetadas, os insultos, ele vai mostrar que há algo de positivo ali. Não precisa abrir a Bíblia não. No capítulo de número 1 que nós lemos, no versículo 12, Paulo diz, olha o consolo de Paulo para aquele povo: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está preso, Paulo está ali encarcerado, ele não pode ver nada do lado de fora, não pode fazer nada. Todo mundo que está solto está desesperado. Aquele que está preso está dizendo: a minha cadeia, a minha prisão tem um porquê. É para que o Evangelho seja pregado. Paulo continua dizendo. Aleluia. Paulo vai mostrar que apesar da gravidade do problema, tudo está acontecendo com a permissão do próprio Criador, do próprio Deus. Nada do que está acontecendo na tua vida, na minha vida, é com a permissão de Satanás. Muito pelo contrário, Satanás é um instrumento na mão do nosso Deus. O problema que ele arruma na tua vida é para que ele vire bênção lá na frente, na mão do nosso Deus. O Senhor permite que as coisas aconteçam para que ele possa glorificar o nome dele na tua vida. No versículo 13 ele continua: de modo, queridos, que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo
que eu estou em prisões. Olha só, Paulo aproveitou aquele momento que ele estava ali dentro da cadeia para testemunhar. O testemunho de Paulo mostrou para a guarda de César, para os soldados romanos, que ele estava ali preso inocente, que Paulo não tinha cometido crime nenhum. Aqueles soldados começaram a olhar para Paulo e começaram a ver para ele, ver nele um homem diferente. Ele era um prisioneiro, que ele não era igual aos outros. Paulo estava ali no cárcere, consciente de que Deus tem um plano preparado, um propósito implícito, para que tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida viesse glorificar o nome de Deus. Paulo sabia que o evangelho não seria parado daquela forma. Não importa, queridos, a dor que estejamos atravessando, Deus sempre tem algo preparado. Guarda isso na tua mente. Deus tem sempre algo preparado. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que é. Se é enfermidade, se o teu marido te deixou, se a tua esposa te abandonou, se o teu patrão te demitiu, eu não sei o que é. Mas Deus tem um plano. Confia no Senhor teu Deus, porque Ele tem um plano. Deus jamais, queridos, vai ser pego de surpresa. Nunca ninguém vai conseguir pegar Deus de surpresa. Deus tem 3 atributos: onisciência, onipresença e onipotência. Ele sempre sabe o que vai acontecer. Você nunca pode fazer nada. Hoje eu vou fazer um culto maravilhoso que Deus vai ficar assim de boca aberta. Você não tem como fazer, porque antes do culto acontecer, Ele já viu o culto, já acabou o culto, Ele já sabe o que aconteceu, Ele sabe quando as pessoas viriam. Não tem como você surpreender a Deus. Você acha que Satanás, você acha que Satanás, promovendo a prisão de Paulo, iria surpreender a Deus, iria parar o evangelho? A palavra de Deus diz que agindo eu, quem me impedirá? Aleluia. O que nos falta, queridos, sabe o que é? É a plena confiança nas promessas que estão contidas nas Escrituras. É o que faltava para Filipos, é o que falta para nós. Confiança na palavra. Todos os santos, preste atenção no que Paulo diz. Paulo vai ousar ainda a falar para a igreja. Olha a mensagem que Paulo passa para a igreja em Filipenses capítulo de número 4, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ora, César, para quem não sabe, era o imperador romano. Eles eram idólatras, eram promíscuos. Como então os da casa de César saúdam a igreja? Como poderia uma coisa dessas? Porque Paulo já tinha infestado aquele exército de crentes. Paulo já tinha convertido centenas de soldados. Havia crentes ali que não acabava mais, porque Paulo, durante esses 2 anos, Paulo pregou o evangelho. As cadeias de Paulo foram para glorificar o Senhor. O problema que Paulo estava passando foi para engrandecer o nome do Senhor. E Paulo pregava o evangelho diuturnamente. Os soldados se alternavam na guarda. Eu não sei se de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Eu sei que eles mudavam. E todo soldado que chegava perto de Paulo, Paulo pregava o evangelho, Paulo testemunhava, e a vida daquelas pessoas mudava. Paulo ganhava mais almas dentro da prisão do que aqueles que estavam do lado de fora. Nós declaramos muitas vezes que nós temos fé, não é verdade? Você tem fé, irmão? Tenho muita fé. Mas, queridos, quando a prova chega, a dúvida e o medo se tornam frequentes no meu coração e tomam conta da tua fé. A fé do crente vai para o ralo quando a dúvida chega. Quando a prova chega, a tua fé vai para o ralo. Você já não confia mais, você já não acredita mais. O problema, queridos, é que está diante de nós, dos nossos olhos carnais, aquele problema enorme, que para nós, na nossa pequenina consciência, não tem jeito. Não tem jeito. Mas nós esquecemos que o nosso Deus, Ele tem uma especialidade: o impossível. Ele gosta do impossível. Coisa fácil não é para Ele, não. Ele gosta do que é difícil. Aí, queridos, vocês já ouviram essa frase? Essa frase é do capeta, é da profunda do inferno. Fazer o que, né? Está na mão de Deus, né?
Meu irmão, isso é coisa do capeta. Está na mão de Deus, né? Esse né diz o quê? Dúvida. Teu coração está cheio de dúvida. Ou tu está na mão de Deus ou tu não está. Ou você confia ou você não confia. Fazer o quê? Está na mão de Deus. Ou seja, se tivesse uma outra situação, eu procuraria. Mas como não tem jeito, entrega na mão de Deus. É assim que nós agimos. É desse jeito que nós agimos. Falta de confiança na presença do Senhor. Amados, nós nos esquecemos que o nosso Criador, como eu falei para você, ele é especialista nas causas impossíveis. Aquilo que está diante de você, que o homem fala assim: ô Silene, olha, não tem jeito, acabou. A última palavra é de quem mesmo? É dele. A última palavra é dele, mas às vezes o desespero entra no teu coração. Satanás usa a boca do teu marido, do teu filho, do teu vizinho, para dizer para você que não tem mais jeito, e você acredita. E você acredita, e você vai dizer essa frase maldita. É, fazer o quê? Está na mão de Deus, né? Ou tá ou não está. Ou tu está na mão de Deus, ou tu está na mão de Satanás. Ou o teu ouvido pertence ao Espírito Santo de Deus, ou pertence ao Espírito das trevas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz coisas que nós nem imaginamos. É verdade. Ele começou lá no passado fazendo coisas. Eu vou dar 2 exemplos simples para vocês. Lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, ele declara: eis que eu sou o Yahweh de Sabaote, o Eloá de Israel, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Foi isso que ele usou a boca do profeta Jeremias para perguntar para o povo, porque o povo não estava mais acreditando nele. O povo estava se dobrando para Astarote, para todos os tipos de deuses, e esquecendo do Deus de Israel. Ele ainda fala lá em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 14: há porventura alguma coisa difícil ao Criador? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti Sara, e tu terás um filho. Sara era uma mulher idosa, 99 anos ou 90 anos, se eu não me engano. Aos olhos dos homens, Sara não poderia ter filho nunca, jamais. Mas Deus não gosta de pegar uma menina de 18 anos, não. Deus gosta de pegar uma mulher que já não tem mais jeito. Parece que eu vou glorificar o meu nome é nela. E é isso que nós esquecemos, que o nosso Deus glorifica o nome dele. E nós esquecemos também que ele faz quando ele quer. Existe uma passagem de quando Jesus estava descendo do monte, o leproso vira para Jesus e diz: mestre, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. É se ele quiser. É se ele quiser. Ah, o meu filho está muito doente, ele está morrendo. Senhor, cura ele, Senhor. Tua palavra diz que é obrigado a curar ele. Obrigado uma chupeta. O Senhor é Deus. Ele não é obrigado a coisa nenhuma. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. E se ele não fizer, ele é Deus. E se ele fizer, ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo nada. Glória a Deus. Aleluia. Amados, a prisão de Paulo, aos olhos dos seus discípulos, representava claramente o fim do sonho, o fim do crescimento do reino na terra. O desespero e a ruína, o fracasso, a morte, o fim de tudo. É o que a prisão de Paulo representava, porque a confiança dele estava em Paulo. A confiança dele estava naquele homem, não naquele que Paulo pregava, mas para o verdadeiro servo, todo aquele que é crente no Todo-Poderoso. Problema significa, sabe o quê? Quando vier o problema na tua vida, esse problema tem que significar bênção, vitória, conquista, crescimento espiritual, avivamento e uma proximidade maior do teu Deus. Porque ninguém ora a Deus. Eu nunca vi ninguém na frente de uma churrasqueira, numa festa, adorando e louvando a Deus. É no momento do choro que as pessoas oram e buscam a Deus. É nesse momento mais difícil que você tem que falar assim: não, ih, mas tu é fanática, tu é fanático. Não me interessa. Eu vou louvar o meu Deus. Mas se ele não fizer, eu vou continuar louvando o meu Deus. Se ele não curar, eu vou continuar adorando o meu Deus. Glória. Mas tu está morrendo, o câncer está acabando contigo. Glória ao meu Deus. Uma senhora, mãe de um amigo meu que já se passou para a glória, com câncer, se não me engano no estômago, está terminal. O filho dela saiu desesperado para ver a mãe. Quando chegou lá em Santa Cruz da Serra,
As irmãs estavam em volta da cama, louvando, glorificando o nome do Senhor, e ela ali, fraquinha, batendo palma e louvando. Ele virou: ô mãe, eu preocupado com a senhora e a senhora desse jeito aí? É desse jeito que a senhora está? A senhora não está preocupada com nada não? Ela olhou para ele e disse assim, ele falou comigo: meu filho, não se preocupa não, eu sei para onde eu vou. Ela não pediu para Deus curar ela. Ela sabia que ela estaria com o Criador dela. Ela cria. Ele falou comigo, eu falei: Isaac, e o estado dela? André, ela não estava sentindo nada. Ela não estava com dor, ela estava louvando. E se não me engano, acho que uma semana depois veio a notícia que ela se passou. Fé, meus irmãos, é o que falta na igreja de hoje. Fé é o que está faltando para nós. Fé. Queridos, veja alguns exemplos onde fatos terríveis aconteceram com os servos do Altíssimo, e através desses problemas o Criador foi glorificado. Preste atenção. Problemas horríveis que trouxeram grandes soluções. José. Quem não conhece José, né? José foi vendido pelos irmãos, foi judiado pelos irmãos, era invejado pelos irmãos, foi vendido para a casa de Potifar, foi caluniado pela mulher de Potifar, ficou 13 anos na prisão. Para quê? Para que o povo de Israel não morresse de fome, para que o povo de Israel não fosse destruído pela fome. Deus usou aquele problema que aconteceu com José para que o povo pudesse se safar lá na frente. Em Atos dos Apóstolos nós encontramos o caso de Estevão, o primeiro mártir. Com a morte de Estevão foi desencadeada a primeira e terrível perseguição à igreja de Cristo. Mas foi assim que o evangelho começou a ser pregado em outras cidades. Vocês sabiam disso? Foi por causa da perseguição, por causa da morte de Estevão. Estevão teve que ser morto. E quem estava ali aos pés de Estevão? Quem estava ali morrendo aos pés ali? Estevão morrendo aos pés, sabe de quem? De Paulo. Paulo estava ali. Ali Paulo começa dentro do coração de Paulo um desejo de perseguir a igreja, um desejo de matar, um desejo de prender. Mas Deus já estava olhando para ele falando: velho meu, eu vou te usar. Porque ele já era Saulo. Eu vou te usar. Era Saulo, era o antigo homem, era o velho homem que estava ali. E agora Paulo se torna o maior evangelista de todos os tempos. Estava preso em poder de Roma, e o governo mais tirano daquela época ajudando Paulo a pregar o evangelho. Paulo estava ali com aqueles soldados romanos. Imaginem vocês, o maior missionário de todos os tempos. César deu para ele uma escola missionária. Paulo não estava criando, não estava fazendo qualquer crente não. Paulo estava criando ali missionários ali dentro. Cada soldado daquele ali era um missionário. Sabe por quê? Porque quando o Império Romano eles conquistavam outro país, ele enviava uma legião de soldados para aquele país, e aqueles soldados crentes iam juntos. Houve uma história secular de missionários que chegaram na antiga Inglaterra para evangelizar, e quando chegaram lá, ficaram surpresos, porque as pessoas lá naquele lugar conheciam a Cristo, conheciam o Evangelho. Eles perguntaram: mas como? Quem pregou o Evangelho para vocês? Eles: os soldados romanos, os missionários de Paulo. Olha como é que a obra de Paulo não parou. As cadeias não conseguiram parar Paulo, a prisão não conseguiu segurar Paulo. Era apenas uma questão de tempo até o apóstolo Paulo ser condenado à morte. Era uma questão de tempo. Mas ele usou todo o tempo que ele tinha para quê? Para pregar o evangelho, para trazer as boas novas do reino. E o povo pensando: o que será de nós? O que será de nós? O povo pensando nisso, e nós pensamos exatamente dessa forma. Paulo está preso, e se ele for condenado, a igreja vai acabar, a igreja vai parar. Irmãos, olha só, o versículo 12 e o 13 são muito incisivos. Eles dizem: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Paulo, nem um minuto ele falou assim: estou doente, estou doendo, minhas costas estão doendo, eu estou com frio, estou com fome. Não, e ele continua: de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões.
Paulo explica que através desta carta, que não haveria outra forma de penetrar no Império Romano, a não ser pela sua prisão, para que ele pudesse proclamar o Evangelho. Paulo explica isso para eles, e aquilo tranquiliza aquelas pessoas. Aqueles crentes começam a entender que Paulo está completamente comprometido, entregue a Cristo, entregue ao Evangelho que Cristo colocou nas mãos dele para que ele pudesse trazer para os gentios, que no caso somos nós. Com certeza através de alguém que foi evangelizado por Paulo, que evangelizou outro, que evangelizou outro, que evangelizou outro, o Evangelho chegou até nós. Graças a Deus. Se não fosse esse homem corajoso, nós estaríamos perdidos, estaríamos largados, estaríamos completamente abandonados, entregues nas mãos de Satanás. Mas pela coragem de um, hoje a igreja continua. E quando eu digo igreja, queridos, eu não estou me referindo a templo. Não confunda templo com igreja. A palavra diz que vós sois o templo do Espírito. Onde vocês estiverem, se um dia for proibido de pregar aqui nesse lugar, a igreja continua pregando no meio do mato, a igreja continua pregando nas calçadas, a igreja continua pregando nos cemitérios. Nós somos a igreja. Nós não estamos limitados a um lugar. Veja o que Paulo fez. Paulo não estava limitado a uma prisão. O Evangelho era maior que tudo. O Evangelho é maior que tudo. Ninguém pode calar o Evangelho da tua boca. Ninguém pode tirar a palavra da tua boca. Ninguém. Para encerrar, aleluia, Paulo evangeliza todos aqueles soldados, o maior colégio missionário de todos os tempos daquela época. E o interessante, nenhum judeu foi evangelizado ali. Só ímpios, só gentios, todos foram evangelizados. A guarda pessoal de César, quando Paulo ainda abusa, ainda diz que a casa de César vos saúdam. O maior inimigo dos cristãos, a casa dele estava saudando os cristãos. Paulo está dizendo assim: ei, olha o trabalho que eu estou fazendo, tenham pena de mim não, tenham pena de mim não. Agradeçam a Deus por eu estar aqui. Agradeça a Deus por você estar doente. Agradeça a Deus por você não ter um centavo no bolso. Agradeça a Deus por você estar desempregado. Agradeça a Deus por o problema que está acontecendo na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para a tua vida. Aleluia. Deus tem um plano para glorificar o nome dele. E não pense a você que o que Deus vai fazer na tua vida é para te engrandecer, para te botar lá no alto, porque não é. O que Deus vai fazer na tua vida é para engrandecer o nome dele. O nome dele vai ser sempre engrandecido, o nome dele vai ser sempre exaltado, e nós seremos sempre diminuídos, nos colocando na insignificância que nós somos. As cadeias continuam nos nossos dias, estamos presos. Não pense você que somos livres para fazer o que bem quisermos. Não. Nós temos visto nos noticiários o que eles estão fazendo já em outros países, e daqui a pouco vai começar aqui também. Hoje nós já temos liberdade de estar fazendo isso aqui. Dentro de muito pouco tempo, se eu estiver aqui em cima do púlpito ou em outro lugar pregando, eu sei que eu vou sair preso. Eu sei que vão ser presos, não por um crime que eu tenha cometido, mas por estar falando o nome de Cristo Jesus. E qualquer um de nós vai acontecer isso. Mas não fique triste quando isso acontecer, porque vai acontecer. Vai acontecer. Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele tem um plano. E o plano dele é maravilhoso. O plano dele é para a salvação. E o plano para a sua vida, sabe qual é? É a vida eterna em Cristo Jesus. É o descanso em Cristo Jesus. Ele fala para você assim: entra, meu filho, entra, minha filha, entra no gozo que eu te preparei desde a fundação do mundo. Tu foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer assim: essa aí morreu por minha causa. Essa aí o marido botou lá na rua, aquele ali uma esposa largou, o patrão mandou embora, e ele permaneceu firme. Ele continuou firme na minha presença. Ele em momento nenhum negou meu nome. Em momento nenhum ele disse para ninguém que estaria triste comigo, e nem me perguntou por que eu estava fazendo aquilo na vida dele. Ele glorificou meu nome. Paulo diz assim, encerrando: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa presente,
nem futura, nem potestades, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pôde tirar o amor de Deus do coração de Paulo. Nada, nem o momento que ele foi levado para o tronco para que sua cabeça fosse cortada, fosse separada do seu corpo, nem aquele momento pôde tirar a paz de Paulo, porque Paulo sabia para onde ele ia. Agora eu faço uma pergunta para você, não responda para mim não, responda para você. Aleluia. Se você morrer agora, você vai para onde? Glória a Deus. Glória a Deus. É com você e Deus. É para a glória. É com você e Deus. Ou nós confiamos no nosso Deus, ou nós não confiamos. Ou nós temos um guia que nos conduz, ou então nós andamos como um bando, como uma quadrilha. Pastor não é exemplo, presbítero não é exemplo, missionário e missionária não é exemplo. O exemplo é aquele que foi cravado na cruz do Calvário e nunca pecou um dia sequer na sua vida. É aquele que foi cravado na cruz por causa do meu e do teu pecado, inocente, sem nunca ter cometido um erro. E Paulo confiava exatamente nesse homem. Paulo confiava exatamente nesse exemplo de vida. E é isso que a igreja sim deve acreditar. A igreja deve confiar, a igreja deve enxergar não o homem ou a mulher que estiver aqui, mas aquele que foi martirizado, foi injustiçado, foi trucidado, foi chicoteado, foi cuspido, foi humilhado por tua causa. Aquele que sofreu a morte que tu deverias sofrer. Nós não deveríamos estar aqui, porque nós somos malditos por causa do nosso pecado, mas Ele tomou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele é o exemplo. Paulo não é exemplo, Pedro não é exemplo, Tiago não é exemplo, André não é exemplo, João não é exemplo, João Batista não é exemplo, ninguém é exemplo. Exemplo é Cristo Jesus nas nossas vidas. Aleluia. Ele é o verdadeiro exemplo. Ele é o Senhor da minha vida e da tua vida. Aleluia. Amados, ao nosso Criador seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. A Ele seja eternamente. Graça e paz. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.